Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao período 2020.2. Sou José Lopes Sobrinho Neto, estudante do curso de Ciências da Computação. Gostaria de apresentar o Rafael Vieira, professor dos cursos da UBTEC TI, e hoje nos presenteia com a palestra de IA, modelando a quarta revolução industrial, impactos e aplicações. Gostaríamos de, desde já, agradecer ao professor Rafael, em nome da organização do evento Esquenta TI. Sinta-se à vontade, professor, para iniciar. Estarei aqui à sua disposição, caso precise de algo. Boa noite a todos. Pode iniciar, professor. Obrigado, José. Boa noite a todos. Vocês me escutam bem? Me veem bem? Estão me escutando? Beleza. Bom, é um prazer estar aqui com vocês em mais uma abertura de período, né? 2020.2, um período um pouco diferente devido à pandemia, mas eu garanto que não vai perder qualidade nem objetividade naquilo que nos propomos a fazer. Bom, vocês já foram recheados de minicursos extremamente interessantes e palestras também voltadas ao mercado de TI. E nessa palestra eu vou tentar trazer uma visão mais geral. O que é isso? Não só uma visão de tecnologia da informação, ciência da computação, mas uma visão de impacto geral que a TI vai causar e vai modificar no trato social, econômico e do mercado de trabalho. Então a gente vai falar um pouquinho de história, economia, engenharia, computação, obviamente, e também a maneira que essas áreas conseguem se interligar devido ao que chamamos hoje em dia da quarta revolução industrial. Antes de iniciar, vou falar um pouquinho de mim. Eu sou o professor Rafael, trabalho desde muito tempo com tecnologia, tanto na parte de hardware também como na parte de software, principalmente na integração dos dois. Sou professor da casa, com muito prazer, e sou pesquisador nas áreas de inteligência artificial, Big Data e segurança de aplicações. Então, pessoal, na palestra de hoje, nós vamos falar a partir de um roteiro pré-estabelecido para criar uma sequência lógica e nós entendermos o que é a quarta revolução industrial e o papel fundamental que a inteligência artificial se faz presente nessa revolução. Então, primeiro a gente vai falar o que é uma revolução, qual é o sentido de revolução, por que a gente fala tanto em revolução quando a gente está falando nos avanços tecnológicos que começaram desde 1700. Nesse contexto, a gente vai falar qual é a revolução que estamos vivendo no momento, a importância delas, modificações que elas apresentam na vida em sociedade e as possibilidades que ela permitem que nós, profissionais de TI, tenhamos durante a execução dessa revolução. Tá? O áudio está legal aí, está tranquilo? Depois, baseado no contexto da quarta revolução industrial, a gente vai falar da inteligência artificial. De onde surgiu esse termo? Qual é o desdobramento desse termo? O que nós estamos fazendo hoje em dia em relação à inteligência artificial? E o que é a base, a pedra filosofal que tentamos emular dentro desse contexto de inteligência artificial? Logo em seguida, falaremos um pouco de Deep Learning, que é um subconjunto no mundo de inteligência artificial com aplicações direcionadas e, por fim, as aplicações realmente que estamos inseridas que estão inseridas nesse contexto. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o que é a revolução. Por que a gente fala em revolução? O que é que consiste uma revolução? Então, olhando a origem da palavra, o significado da palavra, a gente percebe que a revolução ela tem duas bases fundamentais que caracterizam esse novo contexto, que é uma mudança radical, e essa mudança ela precisa ser abrupta. Então, toda vez que a gente tem uma mudança radical na forma de sociedade, na forma que exercemos os trabalhos econômicos e intelectuais, e que essa mudança seja feita de forma abrupta, na forma de um degrau,
que não seja lenta, mas extremamente disruptiva, nós estamos de uma revolução. Normalmente, quando a gente fala em revolução, a gente lembra a Revolução Francesa, as revoluções brasileiras que tivemos, mas no nosso contexto, a gente está falando de tecnologia, de ruptura na forma do ser humano realizar os seus trabalhos e o que se espera do ser humano diante dessa modificação de perspectiva. Então, quando a gente tem uma revolução, o que a gente percebe é que novas tecnologias e modos de percepção do mundo surgem, de tal sorte que tudo aquilo que a gente conhecia como estabelecido sofre uma ruptura, trazendo novos conceitos, novas possibilidades e, principalmente, novas oportunidades. Com essa modificação significativa, a gente tem o que chamamos de mudanças econômicas e sociais. Toda vez que nós nos deparamos com a revolução, no nosso caso industrial, nós temos mudanças na forma que a gente realiza o trabalho, que a gente realiza as atividades do dia a dia e, consequentemente, na economia mundial. Mas, geralmente, em história, a gente está estudando, quando falamos em primeira revolução industrial, logo nós retomamos a ideia da máquina a vapor, daquelas informações de trabalhar com o poder motor das máquinas ao invés do poder motor humano. Entretanto, pessoal, a ideia de revolução ela é muito mais antiga, cuja primeira ocorreu há cerca de 10 mil anos atrás, conhecida como a Revolução Agrícola. O que é a Revolução Agrícola? Foi uma revolução que propiciou o trabalho de animais a partir da domesticação, que fez com que nós, seres humanos, ficássemos fixos em locais pré-determinados, criando assim o conceito de sociedade, e conseguimos, então, aumentar a abrangência das nossas ações e o impacto ao redor do mundo. Então, o conceito de revolução é muito antigo, e nós sempre estamos desenvolvendo revoluções com base num preceito fundamental que é aliviar o ser humano de trabalhos repetitivos e trabalhos que poderiam ser feitos de maneira autônomas por outros meios que não seja o trabalho braçal. Isso faz com que o ser humano deixe de se preocupar com esses trabalhos e passem a trabalhar em campos intelectuais, propiciando assim a evolução significativa da sociedade e o atingimento de novas características quanto a o que podemos conhecer em relação a novas revoluções. Então, pessoal, eu quero que vocês saibam, primeiro, historicamente, a gente teve a nossa primeira revolução industrial em 1700, com a máquina a vapor. A gente deixou os cavalos que cansavam, precisavam dormir, precisavam se alimentar, por uma máquina totalmente autônoma, que precisava ser alimentada com material orgânico, mas que não cansava caso nós estivéssemos precisando realizar trabalhos de maneira ininterrupta. Depois disso, propiciou uma grande revolução na maneira de comunicação e de conexão de cidades. A ciência foi feita de maneira mais democrática, porque a informação conseguia, obviamente, passar por melhores atingir meios mais longos. Por exemplo, o que antes levaria muito tempo para fazer, hoje, naquela época, uma locomotiva fazia bem menos tempo, levava bem mais informações do que o período anterior. Depois a gente veio com a revolução que eu acho que foi uma das mais disruptivas que nós tivemos até esse momento da quarta revolução industrial, que foi a eletricidade. A eletricidade mudou a forma de interagirmos com o nosso trabalho e como a gente realiza esse trabalho. Antes, a nossa sociedade ela tinha hora para começar trabalho e hora para terminar. A noite era determinante para fins de prazos sucessivos e prazos de elaboração de trabalhos. Entretanto, com a eletricidade, isso mudou. A noite virou dia também. A noite virou momento de trabalho também. E novas outras descobertas foram acontecendo baseado nessa tecnologia que lá em 1900 gerou a terceira revolução, a revolução da informação, a revolução que vocês são inseridos
no nosso curso, que é a computação. A terceira revolução industrial, o computador pessoal, as formas de trocar informação entre si, que agora, no momento de hoje, já propiciou a quarta revolução, que nós chamamos a revolução da inteligência, onde a gente conhece novos meios de fazer trabalhos não mais braçais, mas intelectuais, juntos da inteligência artificial, juntos da internet das coisas, que propiciou a união, o que chamamos do conceito de indústria 4.0, que é a coisa mais incrível que eu acho que o ser humano já criou. Tudo hoje em dia é conectado, todas as informações podem ser obtidas e interferem diretamente a tomada de decisão pelo grande volume de dados que nós temos hoje em dia. E com isso, pessoal, a gente conseguiu fazer com que trabalhos intelectuais pudessem ser processados por computadores. Informações tivessem a possibilidade de ser acessadas a qualquer momento. E não só as informações, mas os dados tratados, interpretados e fornecendo soluções para problemas pré-estabelecidos, fazendo com que nós nos concentrássemos ainda mais em trabalhos intelectuais de cunho muito mais complexo, tá certo? Então, a quarta revolução mudou tudo. Agora, uma coisa que eu quero falar para vocês, eu acho muito interessante. Pessoal, uma pergunta. Vocês acham que só Bill Gates conseguiria fazer um sistema operacional ou criar uma empresa de software em 1970? Vocês acham que realmente no mundo inteiro só Steve Jobs e Steve Wozniak conseguiriam fazer um computador pessoal que fosse divulgado e amplamente utilizado? Vocês acham realmente que só essas pessoas no mundo inteiro, naquele momento, eles conseguiriam fazer aquele tipo de trabalho e se sobressair, se destacar no meio da multidão? Obviamente que não, como o Lucas falou. Só que existe uma diferença significativa entre essas pessoas e o resto das outras pessoas que poderiam ter feito, mas não fizeram, que é iniciativa e percepção da realidade. Pessoal, toda vez que estamos numa situação, toda vez que estamos, no caso mais específico, em uma revolução, é muito difícil percebermos que realmente podemos fazer alguma coisa com as oportunidades que temos. Ou mais especificamente, muitas vezes é difícil percebermos as oportunidades que temos, porque nós seres humanos geralmente costumamos copiar aquilo que está feito ou aprimorar aquilo que está feito. Nunca nós pensamos de maneira inovadora a ponto de criar uma disruptura, tá certo? Então, toda vez que estamos numa revolução que cria novas oportunidades, a primeira coisa que nós devemos fazer é ficar atentos a essa oportunidade. Porque é nas janelas das revoluções que grandes possibilidades elas são criadas. E nunca foi tão fácil aproveitarmos essa janela de possibilidades. Por quê? Em 1800, pessoal, as janelas de possibilidades eram criações de indústrias mais eficientes. Entretanto, a criação de indústrias mais eficientes eram caras. Criar uma indústria é caro. Em 1970, pessoal, mesmo que pessoas construíssem como computador pessoal em garagens, eles também precisavam de algum investimento significativo em hardware e software para produzir em grande escala. E hoje em dia, pessoal, o que a gente precisa? Conhecimento estruturado de ciências da computação junto de um computador. Nunca foi tão barato criar uma revolução disruptiva. Vamos um exemplo. Facebook, Instagram, Google e todos os outros elementos que hoje são extremamente bem-sucedidos começaram única e exclusivamente com o computador. À medida que foram crescendo, obviamente, a infraestrutura faz impacto. Mas a ideia inicial, a percepção de oportunidade, ela foi extremamente barata. E hoje em dia a gente tem outra coisa que facilita muito mais a possibilidade de atingimento dos objetivos, que é a velocidade de espalhar
as nossas empreitadas. Esse gráfico é muito, muito interessante. Por quê? Em 1878, criou uma tecnologia que mudou o mundo, que é o telefone. Só que ela levou mais de 70 anos para chegar em 100 milhões de usuários. Em seguida, criou-se o telefone celular. Um ano depois. Entretanto, ele demorou bem menos para chegar, 100 anos depois, 101 anos depois. Ele demorou bem menos para chegar aos 100 milhões de usuários. E se nós descemos a nossa lista, chegamos no joguinho Candy Crush, que eu não sei se vocês jogaram, não sei se vocês têm conhecimento do que é, mas ele levou menos de 3 anos ou 2 anos para chegar a 100 milhões de usuários. Então, hoje, o poder de impacto e de conexão que a internet propiciou nunca foi visto antes. Então, vocês, com conhecimento de computação, ideias boas e esforço para implementá-las, nunca tiveram um cenário tão bom e promissor quanto se tem hoje em dia para criar ferramentas que mudam o mercado, mudam cenários e são disruptivas. E o que é que isso tem a ver com a quarta revolução industrial, professor? Já falei que a quarta revolução industrial, ela se baseia em internet das coisas, inteligência artificial, formando a indústria 4.0, mas isso também modifica não só os produtos que são lançados, mas também as expectativas dos consumidores quanto a esses produtos. Numa pesquisa feita com vários consumidores em relação tanto à tecnologia quanto a serviço, percebeu que houve um desejo significativo entre vários itens de tecnologias disruptivas. Mas se vocês observarem, as 3 primeiras tecnologias que somaram na visão dos consumidores o maior impacto ou que impactará no futuro de forma maior o serviço são a cibersegurança, a inteligência artificial e a internet das coisas. Essas 3 coisas juntas, pessoal, se vocês verem, elas vão impactar na expectativa do cliente dramaticamente o que eles esperam como serviço. E se nós observarmos, essas 3 coisas estão direta, todas as outras, mas essas 3 coisas, elas são mãe de vários outros itens que nós podemos ver nessa lista. Por exemplo, chatbots. Você só faz um chatbot se você tiver inteligência artificial. Se você treinar uma rede neural de forma que ela consiga compreender e tomar decisões a partir dos modelos já treinados. Blockchain tem tudo a ver com cibersegurança, assim como criptomoeda. E todos os outros serviços se baseiam basicamente nessas 3. Cibersegurança, inteligência artificial, internet das coisas. A internet das coisas é a capacidade de conectar dispositivos entre si e trocar informação. Cibersegurança é a capacidade da gente guardar e armazenar dados de maneira segura e garantir que a troca de informações dentro da internet das coisas, entre os dispositivos, seja segura e não sofra ruptura nem furto de dados. E a última é a inteligência artificial. Pessoal, a inteligência artificial é a mãe que faz com que os computadores consigam pensar. É aquilo que faz com que você consiga navegar de maneira eficiente pelas buscas do Google. É aquilo que faz com que você pergunte a Siri e ela te responde de maneira eficiente. Então, a inteligência artificial tem um impacto gigantesco nessa quarta revolução industrial que estamos vivendo. E, de maneira mais geral, a quarta revolução industrial, que sofre impacto direto da inteligência artificial, ela vai impactar todas. Quando eu digo todas, é a completude das áreas de conhecimento do ser humano, que varia desde a energia, do futuro da energia e de distribuição de energia. Tenho casos que hoje as empresas de distribuição de energia precisam de cientistas da computação e pessoas de desenvolvimento para tratar os dados e mostrar mapeamento de solução de conflito, seja de furto de energia, seja de otimização de carga.
Tem a questão muito importante que ninguém associa biologia. Nós estamos mudando a biologia e a medicina. Eu digo nós, somos profissionais de TI com inteligência artificial. Vou mostrar mais à frente como a inteligência artificial está moldando e democratizando a medicina, mas também na biologia. Junto da impressão 3D, a gente já está conseguindo fazer órgãos vitais de maneira eficiente. Nós estamos conseguindo mapear estruturas biológicas do genoma e fazer previsões com essa informação. Sem falar das outras infinidades, como geolocalização e outras tantas áreas que antes eram totalmente desligadas da tecnologia, da informação e da inteligência computacional, e que hoje, com a inteligência artificial, elas estão se integrando para propiciar uma quantidade, uma qualidade de informação muito mais efetiva para aqueles que tomam a decisão. Certo? Então, nós vimos o contexto da quarta revolução industrial, uma revolução conhecida como a revolução da inteligência, do pensar. A gente está ensinando as máquinas a pensar e a tomar decisões efetivas baseadas nesse raciocínio. E agora, a gente vai falar um pouco de beleza, pessoal, mas o que move o mundo da maneira de propiciar novas tecnologias e novos mercados é a economia. O que é que mudou com essa revolução? Então, essas informações que eu vou passar para vocês, pessoal, é uma informação um pouco antiga, 2016, 2017, mas não perde a generalidade e a informação que eu pretendo passar para vocês. Em 1990, existia o Centro Econômico dos Estados Unidos, era localizado na cidade de Detroit. Alguém aqui já ouviu falar em Detroit? Já teve noção, já ouviu falar, já teve alguma... Alguém pode me dizer o que é que ficava em Detroit, fazia ela tão importante? Alguém sabe? Exato, Léo. A indústria de automóvel. A indústria do automóvel, ela concentrava grande parte da economia e da movimentação econômica dos Estados Unidos, centrada em Detroit. Em 1990, as três principais empresas daquela região, elas valiam 36 bilhões de dólares, cuja receita equivalente equivalia a 250 bilhões de dólares, empregando 1,2 milhões de funcionários naquela região. Vamos dar um salto para 2016, 2017. O que antes estava localizado foi movendo e se instalou em outra cidade. Essa cidade, na verdade, ficou pequena demais e cresceu para o que chamamos de uma região. É uma região na costa oeste dos Estados Unidos chamada Silicon Valley. Algum de vocês já ouviu falar? Eu acredito que não, né? Silicon Valley, pessoal, é a concentração de empresas de tecnologia dentro dos Estados Unidos. Em 2016, as maiores empresas daquela região, com exceção da Microsoft, não fica no valor, que valeriam a um valor de 1,09 trilhões de dólares. Ah, professor, mas 1990 para 2016 tem inflação, tem aquelas correções. Pessoal, você pode colocar qualquer correção, qualquer reajuste de preço de 30 e 20, 30 anos, trilhão, numa taxa de crescimento segura. Então, no Silicon Valley, a gente passou a concentrar empresas que possuem uma grande quantidade de capital e uma grande movimentação intelectual naquela região, cuja receita, pessoal, ela basicamente permaneceu constante. O que antes era 250 bilhões de dólares passou a 247, basicamente a mesma coisa, mas com uma diferença significativa. Pessoal, olha isso aqui. Enquanto em 1990, aquela região econômica
empregava 1,2 milhões de funcionários. Silicon Valley, em 2016, 2017, empregava, em tese, 137 mil. O que foi que mudou? Vocês acham que quais são os profissionais que estão dentro desses 137 mil ainda empregados da região mais forte economicamente em 2016 e até hoje nos Estados Unidos? São profissionais de quê? O que é que vocês chutam? Ou seja, houve uma redução de quase 1 milhão de empregos. Desses 1 milhão, ficou quase 140 mil. Desses 140 mil, vocês acham que a maioria são profissionais de quê? Alguém pode dar um palpite? Obviamente, pessoal, tecnologia. Eles conseguiram gerar quase a mesma receita, um valor muito maior. A gente vê as 3 maiores empresas em valor de mercado, com muito menos empregado. Isso propicia uma geração de riqueza com muito menos trabalhadores, fazendo com que o custo marginal da geração de riqueza fosse a zero, e realmente é o que a gente vê. O mercado de tecnologia ainda é um mercado barato comparado com grandes indústrias, e requer uma menor quantidade de capital, fazendo com que esses profissionais consigam gerar mais valor com menor valor empregado pelas companhias. Então, pessoal, o que antes ficava em indústrias de montagem, indústria de bens materiais, hoje se deslocou para a tecnologia. E grande parte desse valor fez com que os profissionais de tecnologia ficassem extremamente valorizados. E à medida que a quarta revolução vai acontecendo, mais profissionais vão sendo requisitados. E como a demanda ainda não supre todas as necessidades no mercado, obviamente o valor desses profissionais capacitados e bem preparados, ele sobe vertiginosamente. Então, pessoal, dentro dessa quarta revolução que a gente viu, houve uma mudança econômica, houve uma mudança geográfica onde as empresas hoje se concentram, e houve uma diferença. O que antes eram mais engenheiros de processo, hoje são cientistas da computação, aqueles profissionais mais procurados e mais disputados no mercado. E uma das principais tecnologias que fundamentam a quarta revolução industrial é exatamente a inteligência artificial, que ela tem um progresso expressivo quando a gente analisa a computação em relação ao poder computacional e em relação à vasta quantidade de dados. Pessoal, por mais que nós tenhamos entre as orelhas o melhor computador e o mais potente computador que já foi criado na Terra, nós temos um pouquinho de problema quando essa informação vem em grande quantidade. Nós, seres humanos, pessoal, não somos muito bons em tratar com grandes quantidades de dados. Isso é conhecido por cegueira informacional e outros nomes, mas nós não somos bons. Nós nos perdemos quando a quantidade de dados são imensas. E o que é que os profissionais de TI pensaram? Olha, eu não sei lidar com grande quantidade de dados, mas eu tenho uma coisa ali chamada computador que ela é excepcional com isso. Se eu conseguisse unir a minha capacidade de aprender, de alguma forma eu colocasse dentro do computador e utilizasse a grande força de tratamento computacional que eles têm, como é que isso ficaria ao final? Qual seria o benefício da sociedade, que a sociedade teria se uníssemos a capacidade humana de aprender e a capacidade computacional de tratar grandes e vastas quantidades de dados? Nisso, pessoal, surgiram as teorias da inteligência artificial, e que hoje a gente vê na palma da nossa mão com o celular. Toda vez que a gente diz um OK Google, vocês acham que quando vocês perguntam, tem uma pessoa ali atrás escutando e buscando no Google o que vocês querem? Não. Ali atrás existem, basicamente, um sistema de inteligência artificial baseado em redes neurais que decodificam a voz a partir de uma transformada específica que foge do escopo da nossa aula, e baseado no treinamento exaustivo dessa rede neural,
eles retornam a informação buscada em questões de segundos ou até menos. Então, pessoal, muitos trabalhos que antes eram resolvidos e consumiam muito tempo em relação a nós seres humanos, hoje eles podem ser tratados a partir da interação direta com os computadores. Hoje temos chatbots em quase todas as lojas e universidades para tirar dúvidas mais frequentes. Hoje nós temos, como eu falei, Google Now, Siri, Cortana, que são assistentes por voz, que faz com que a gente poupe tempo de pesquisa e trabalho, e outras infinidades que eu vou mostrar mais na frente sobre isso. E uma informação importante, 59 dos gerentes de RH, eles acreditam que a inteligência artificial vai impactar diretamente as habilidades necessárias para as companhias em questão. O que é que isso significa? Mais da metade dos gerentes de RH, de recursos humanos, aqueles que contratam vocês no futuro, acham que a inteligência artificial é um conhecimento basilar de onde as principais habilidades, as principais skills serão requisitadas no futuro para alocação no mercado. Então, a inteligência artificial ela veio sem volta. É impossível hoje a gente regredir o que a gente tinha anos atrás. A inteligência artificial ela mudou o mercado, ela mudou a forma da gente interagir, tá certo? Então, contexto passando rápido para vocês entenderem o que é inteligência artificial. A gente já falou da revolução, a indústria 4.0, a interconexão que a internet das coisas propicia, mas o que é inteligência artificial? Basicamente, pessoal, com a visão geral, a inteligência artificial ela descreve aplicações que têm como principal função imitar as funções cognitivas que os humanos associam à nossa mente. Ou seja, a aprendizagem, a resolução de problemas e muitos outros fatores que nós chamamos de função cognitiva. Basicamente é ensinar um computador a pensar. Existem duas abordagens principais que hoje em dia impulsionam a inteligência artificial. A primeira delas, historicamente, foi a machine learning, que é, eu te dou muitos dados tratados, computador, aprenda com eles. Depois que você aprender, tome as suas próprias decisões. E depois de um tempo, surgiu a ideia de, e se eu der dados que não são muito bem classificados ou passaram por processo de extração? O que é que eu poderia fazer com ele? Daí surgiu um novo campo chamado o Deep Learning, que é o que propicia e o que a gente vai ver mais na frente, as principais e mais importantes aplicações hoje em dia de inteligência artificial. Então, pessoal, o que é que consiste essas duas abordagens? A inteligência artificial, imitação de funções cognitivas. Mas como a gente imita isso? A partir do machine learning, a gente tenta ensinar os computadores mais com dados bem tratados, dados bem extraídos. Por que a gente faz isso? Porque a gente está considerando, o computador ele está engateando no ramo do conhecimento. A gente considera o computador no ramo de intelectualidade, de pensamento por si só, como uma criança. Quando você vai dar alimento para uma criança recém-nascida, você dá um pedaço de bife inteiro, olha que maravilha, vai, te vira, corta. Ou você corta pequenininho, às vezes passa e dá na boca. Obviamente, a primeira opção, a segunda opção, perdão. Então você trata os dados. O computador ele está aprendendo. Calma, pessoal, não vamos forçar o cara. Então a gente trata, corta o bife ali bonitinho e entrega para ele aprender as informações importantes. Já com Deep Learning, não. Diz, cara, tu já cresceu. Tu já está muito grande para eu estar te dando na boca. Toma os dados e aprende por si só. Então a grande diferença, pessoal, é que enquanto na Machine Learning a gente tem um treinamento prévio a partir de dados extraídos por nós seres humanos e tratados por algum tipo de algoritmo que nós implementamos, aumentando assim a lógica de quanto mais dado eu dou tratado, obviamente, melhor ele se torna. O Deep Learning ele passou a ser visto como uma evolução e um melhoramento na velocidade de processamento e de interação com o Machine Learning. E só foi possível porque alguém teve uma ideia genial. Pessoal, beleza.
a gente está ensinando o computador. Mas espera, primeira coisa que a gente quer aprender quando queremos aprender alguma coisa é observar aquela coisa. O que é que a gente quer que os computadores aprendam? Queremos que eles vá pensar. E nós, seres humanos, como é que nós pensamos? Como é que nós aprendemos? Como é que nós, a partir de informações, criamos lógica? Daí surgiu a ideia, pessoal, de um algoritmo de multicamadas, a gente vai ver por que é multicamadas, chamado redes neurais. Pessoal, quando você escuta rede neural, o que é que isso parece? O que é que lembra a vocês quando eu digo rede neural? Obviamente, o nosso cérebro, correto? Então, enquanto a machine learning, a gente tinha uma extração de parâmetros feita por nós, e então a gente entregava ele para fazer classificação. Na deep learning, a gente fez a junção dos dois a partir de algoritmos de redes neurais. A gente criou redes que simulam os neurônios, a interconexão dos neurônios e as sinapses, de forma que eles consigam, além de aprender e classificar a informação, extrair os parâmetros que são importantes. E qual é a importância disso, pessoal? Por que que eu fiz isso e eu não parei? Eu não parei quando o computador já estava ali no machine learning, já estava aprendendo direitinho. Porque eles perceberam que ensinando o computador com dados já tratados ou com os algoritmos bem estabelecidos em machine learning, que consistem basicamente em implementações de conteúdo estatístico, como regressão e assim sucessivamente, existia um momento que eu não tinha um aumento de performance com mais dados fornecidos. O que é que isso significa? Que chega no momento que não importa a quantidade de dados que eu dê, a minha máquina, a machine learning, a aprendizagem de máquina, ela fica saturada. Isso significa que ela não aprende mais com mais dados. Isso é ruim, pessoal. Porque quanto mais dados nós tivermos e maior a capacidade, o desempenho daquela inteligência artificial de tomar decisão, melhor essa decisão ela vai ser. Então, foi por isso que a gente não se contentou com os algoritmos de machine learning. A gente criou uma nova estrutura e modelamos assim o que nós conhecíamos como uma máquina mais efetiva e mais eficiente na aprendizagem, que é o nosso cérebro humano. Obviamente que nós tentamos modular numa perspectiva de dividir para conquistar. Chegamos na célula neural, que são os neurônios, e fomos conectando ela, fingindo que aquilo fosse realmente uma rede neural, cerebral, natural, biológica, para que a gente conseguisse. E foi conseguido. Se nós observarmos esse gráfico, enquanto aqui nós temos um limite de saturação significativo, com as observações de redes neurais, nós ultrapassamos esse platô aqui. Esse platô, ele foi ultrapassado. E conseguimos chegar a um desempenho muito maior com a mesma quantidade de dados. Então, a Deep Learning propiciou que, primeiro, a gente não precisava perder tempo com a extração de parâmetros, e segundo, a gente conseguiu romper o telhado do desempenho e propiciar que as redes neurais aprendessem com mais dados o que uma machine learning tradicional, com algoritmos estatísticos, não conseguiam. Ah, professor, então é indefinido? Não, tudo tem uma saturação, tudo tem limite. Então, o nosso cérebro, quando nós estamos estudando, é interessante estudamos não mais que 2 horas o mesmo assunto, ou intercalando com técnicas de estudo bem estabelecidas, como, por exemplo, o Pomodoro, para que a gente refresque o nosso cérebro. Computador, do mesmo modo. Ele existe uma saturação, mas o objetivo é, à medida que nós melhorássemos as redes neurais, melhoraríamos o desempenho. E é isso que nós estamos vendo hoje em dia. E, pessoal, a base de tudo só foi possível porque nós olhamos dentro de nós e percebemos que a gente não tem que fazer novas teorias, o que a gente tem que é imitar o que funciona. E o que funciona muito bem como máquina de aprendizagem é exatamente o nosso cérebro.
um momento, pessoal. Tá tranquilo? Todo mundo tá conseguindo escutar? Meu áudio tá bom? Beleza. Então vamos lá. A gente tem um cérebro, todos têm, quase todos, mas como é que a gente vai modelar isso? Primeiro a gente tem que entender o que é um cérebro. Pessoal, de maneira muito simples, se um cérebro fosse um sistema, ele seria um sistema extremamente complexo, não linear e paralelo. Primeiro, isso aqui já bota terror em muita gente. A não linearidade é uma coisa extremamente complicada de se trabalhar e principalmente modelar. Quando uma coisa é não linear, cara, dá trabalho. E, além de ser não linear, ela é paralela, ela executa paralelamente processamento de informação. E eu provo a vocês como isso é verdade. Quem nunca estava lá fazendo o exercício, ou a prova não, porque vocês não podem se ausentar, mas um exercício, aquela tá difícil de programação, e disse, desisto, jogo o computador para cima, não é para mim, vou tomar meu banho. Vai lá, toma o banho, no meio do banho faz puf, a ideia vem. Quem nunca passou por isso? Teoricamente, você está pensando no banho e na música de Marília Mendonça. Seu cérebro está focado nisso. Mas do nada vem a ideia. Eita! A derivada de 2 é 0. E volta. Quem já passou por isso aqui? Vocês já passaram por uma ideia dessa? Um eureka? Puf! Do nada, quando você não está pensando, você está dormindo, você acorda. Meu Deus, achei a resposta. Ninguém fala comigo porque está na minha mente. Isso acontece, pessoal, porque o nosso cérebro, ele não para de trabalhar mesmo quando nós estamos pensando em outra coisa. Vários cientistas já entenderam que, de maneira geral, o cérebro tem 2 modos. O modo focado e o modo difuso. O modo focado é aquele que se parece com a lanterna. Você liga a lanterna, ela manda um feixe de luz extremamente forte, mas ela ilumina só uma limitada daquilo que você está vendo. Que é exatamente o que você está fazendo quando está resolvendo o problema. Você está ali resolvendo o problema e você está focado naquilo. Seu cérebro está pensando naquilo. Já no modo difuso, é como se você ligasse uma lâmpada central. Ao invés de ela focar um fecho, ela ilumina tudo. Vocês concordam comigo que a iluminação do todo, ela obviamente não é tão forte quanto um foco fechado iluminando aquele ponto específico. Mas ela consegue iluminar muito mais. E é na difusão que a gente consegue ligar pontos que teoricamente não se conectariam ao primeiro momento. E é por isso, pessoal, que quando você se levanta e vai cantar Marília Mendonça no chuveiro, que a ideia vem, porque a iluminação ela é mais abrangente. E por que eu estou dizendo isso, pessoal? É só para vocês terem noção de como o cérebro é complexo. É por isso que quando vocês estiverem fazendo uma prova, pessoal, se vocês pararem, pulem a questão. Não tenham medo. Seu cérebro não vai parar de pensar naquilo. Não diretamente, mas no background ela vai estar ali a todo vapor. Podem confiar. Se vão fazer qualquer prova que tenha muitas questões e uma você empaca, não fique ali. Até porque esse empacar é conhecido como Erstlang, que é um termo alemão que diz a gente sempre focado pensa nas mesmas soluções. Isso eu não vou entrar em detalhes, mas quem quiser pode falar comigo. Então, travou, para, levanta, uma aguinha, relaxa, a solução vem. Se for um problema impossível, deixou de ser problema, porque problema tem que ter solução. Se não tiver solução, não é um problema. Então vamos continuar. Então o cérebro, ele é complexo, não linear e paralelo. Cara, como é que eu vou fazer um negócio desse? Como é que eu vou modelar um negócio desse? Segundo, ele processa informação de uma forma inteiramente diferente dos computadores tradicionais. Para vocês terem noção, o cérebro é tão eficiente que ele consegue fazer reconhecimento entre 100 milissegundos e 200 milissegundos. Um reconhecimento. Isso é muito pouco tempo, certo?
E tem outro fator extremamente complicado. O nosso cérebro, para a gente conseguir fazer uma coisa semelhante a ele vai consumir muita energia. Isso é tão verdade que nosso cérebro ele é tão complexo e tão energético que ele consome cerca de 1/4 da quantidade energética diária que ingerimos, na forma de glicose. Né? O nosso corpo trabalha com açúcar. E sabe quanto equivaleria isso, em termos práticos? A 12 rosquinhas por dia. Uma pessoa saudável, um ser humano médio, saudável, bem nutrido, ele consome, em atividade cerebral, o equivalente a 12 rosquinhas de açúcar por dia. É muita energia. Como é que a gente vai fazer isso? Simples, pessoal. Começamos do básico. A menor unidade cerebral possível é o neurônio. Então, se a gente conseguir modelar um neurônio primeiro, será que a gente tem sucesso? Eles tentaram e conseguiram. Eles modelaram o neurônio a partir da estrutura. Modelaram o neurônio a partir do conhecimento biológico da coisa, de como ele funcionaria ou como ele provavelmente funcionaria. E, em seguida, eles começaram a fazer as ligações do neurônio. Cada nozinho desse que vocês estão vendo, as bolinhas, elas são um equivalente a neurônio. E os neurônios eles começaram a se conectar entre si, obviamente por fruto das modelagens, e eles modelaram a partir de camadas. Então, eles criaram uma camada de neurônio responsável pelo tratamento X e processamento. Depois disso, eles colocaram outra camada na frente, vieram daqui para cá, e eles modelaram dessa maneira a rede neural, simulando como seria mais ou menos um funcionamento cerebral natural. Quanto mais camadas nós temos, mais complexa ela é, maior é a nossa rede neural, mas também, em compensação, mais informação ela consegue trabalhar. Aí entra a questão de desempenho, que foge ao escopo da nossa aula, da nossa palestra. Entretanto, eles começaram a criar o que seria o escopo de um cérebro humano. Até aí tudo bem? Ok, pessoal. Beleza. Aqui nós temos cada uma coisinha dessa. Deixa eu voltar. Ela é uma informação binária. Mas nós, seres humanos, nós não trabalhamos com binário ou vetores. Nós somos seres extremamente visuais. Nós gostamos de trabalhar com imagem. E como é que a gente faria para fazer a nossa rede neural trabalhar a partir de imagens? Aí surgiu um conceito de rede neural que não era mais bruta, como essa que nós vimos, mas uma rede neural convolucional. O que é um danado de rede neural convolucional, pessoal? Eu sei que CNN é o canal, mas tem algum a ver? Não, não tem nada a ver. Uma rede neural convolucional é uma rede neural tradicional em que ele vai receber como entrada cada uma da informação binária da imagem em questão. Não entendi nada, pessoal. Socorro. Pessoal, vocês concordam comigo que uma imagem é um conjunto de bits? Pixelzinhos. Se eu recortasse essa imagem em retângulos ou quadrados menores e empilhasse esses quadrados em sequência. Esse veio para cá, aí essa segunda já é outro quadradinho aqui e assim sucessivamente. E se desses quadrados eu tirar um quadrado menor e do resultante um quadrado menor e assim sucessivamente até chegar num quadrado extremamente pequeno equivalente a um bit. Agora eu tenho um vetor unitário de bit que eu posso colocar dentro da rede neural que ela sabe tratar. Então, eu não precisei recriar uma rede neural. O que eu precisei foi tratar imagens como um conjunto, a matriz de informação, e quebrar essa matriz de informação em pequenas informações que agora sim a minha rede neural consegue identificar. Só que aí, pessoal, tem outro problema. Nossos computadores, com processadores tradicionais, eles ficariam muito pesados rodando esse tipo de computação paralela, distributiva e etc. Aí o que é que nós fizemos? Cara, vamos utilizar um processador que ele está no nosso computador
mas que ele não é usado da mesma forma, com tantas requisições como o processador. Então eles começaram a usar a GPU. Só que eles viram que mesmo assim ainda ficava pesado para uma grande quantidade de informações. E tiveram a ideia, cara, se eu modelasse via hardware o cérebro humano, como é que seria? Então, pessoal, nessa sessão a gente vai ver o quão complexo é o nosso cérebro humano e como é difícil modelá-lo. Então, criou-se um projeto chamado Spinnaker, que tem como principal função modelar o funcionamento de um cérebro. Então, ele é basicamente 1 milhão de processadores de celulares dedicados, compartilhados entre si para fazer processamento de informação como o nosso cérebro processa. Basicamente, para vocês terem noção da capacidade intelectual humana, 1% do nosso cérebro em capacidade de massa cefálica e processamento de informação equivale a 10 cérebros de ratos. Então, 10 ratos juntos equivale a 1% da capacidade cerebral. E de vez em quando o rato consegue enganar a gente. Então, isso basicamente significa que o que a gente está tentando modelar é basicamente 1000 vezes maior do que um cérebro de um camundongo que já consegue fazer coisas interessantes. Aí surgiu um processador dedicado que simula a capacidade neural do ser humano. Um processador, um System on chip, desculpa, é um sistema no chip, que tem 18 cores dedicados. Cada corezinho desse aqui, ele vai ter informação de memória, informação neural de processamento e ligação, vai ter que ter o roteamento para ligar todos eles, e tem que ter uma porta RAM para a interligação da memória RAM que fica aqui. Então, os caras conseguiram criar um chip que talvez fosse equivalente ao processamento de um cérebro humano. De um cérebro humano? Professor, você está exagerando. Na verdade, o que eles fizeram foi um chip que ele tinha características de neurônios, que se nós conseguíssemos juntar uma infinidade desses chips, nós teríamos uma simulação de um cérebro humano. E o Spinnaker nada mais é do que uma nova arquitetura de computador. Lembra, o nosso computador tradicional não processa informação como o nosso cérebro. E o que eles estão tentando fazer é exatamente um novo computador que consiga simular a nossa capacidade, a forma de nós pensarmos e interagirmos. Não é uma imitação, é uma tentativa de simulação. Então, ele tenta imitar a computação neural a partir da conjunção desses circuitos integrados, que tem como principal função o paralelismo e uma grande capacidade de tratar informações entre si. Então, daí, pessoal, surgiu o conceito de Spinnaker, que é a modelagem cerebral via hardware. Para vocês terem uma noção, primeira vez que eles conseguiram juntar 72 cores, que são 4 CIzinhos desse que eu mostrei, eles emularam o pensamento de uma lesma. Depois, juntaram mais e conseguiram simular a capacidade processual, não é uma emulação efetiva, é a capacidade de processamento, são coisas diferentes. Ele não está criando uma mosca a partir da interligação de chips. É a capacidade cerebral. Se fosse um chip de uma mosca, o cérebro de uma mosca, se fosse colocado em um chip, ele teria essa capacidade de processamento. Então, depois juntaram vários, 864 cores, e tentaram e conseguiram fazer o equivalente proporcional de processamento de uma mosca. Depois, mais cores, chegando a 20.000 e fazendo a capacidade de processamento de um sapo comum. E então eles empilharam no rack o que seria 100.000 cores desse CI aqui, que é o famoso Spinnaker, e seria o equivalente a um rato humano. Pessoal, vocês têm noção? Alguém pode me chutar qual seria o tamanho de uma coisa dessa imitando o cérebro humano? Alguém poderia chutar? Eu já dou a resposta. Cada chipzinho tem cada core, tem mais ou menos 1.000 neurônios. Cada chip tem 18 cores. Cada
placa do nosso circuito tem 48 chips, com 18 cores e 1.000 neurônios. Cada REC tem 24 caixas, e a gente conseguiu fazer uma infraestrutura onde a gente tinha 5 racks exatamente iguais a esse, com 10 estantes para agrupar esses 5 racks, chegando a 1 bilhão de neurônios. Aí eu pergunto, pessoal, vocês acham que esse 1 bilhão de neurônios equivale a quanto por cento do cérebro humano? 95? 90? 100? Exatamente, Tiago. Tudo isso foi para modelar 1% do cérebro humano. Esse computador que você vê aí, extremamente paralelo, fazendo 200 milhões de ações por segundo, levou 20 anos para ser projetado, mais 10 anos para ser construído, e consome 100 quilowatts de energia, que é uma quantidade enorme de energia, para simular o que seria equivalente a um pontinho na cabeça desse homem. Para simular aquilo que nós nascemos com. E simular 1% da capacidade de processamento. Então, pessoal, simular o cérebro é difícil e é complicado. E nós de tecnologia, estamos sempre tentando aumentar a capacidade. E surgiu aí o projeto Spinnaker 2, que ao invés de tentar simular 1%, eles vão tentar, a partir de uma nova arquitetura de hardware, simular o cérebro inteiro. E espera-se que em 2023 esteja pronto. Eu espero que não consuma o que uma indústria consome, nem ocupe um estádio de futebol para simular esse processamento. Mas isso é para vocês terem noção do que a nossa mente, que deve ter 10 centímetros, no meu caso, de espessura, equivaleria dentro de um hardware cujo processamento seria equivalente. Então, o cérebro é muito difícil de ser modelado, pessoal. E daí, com todo esse esforço de modelagem de cérebro, de novos algoritmos de programação em redes neurais, onde a gente utiliza Forest, Tree e todos os outros algoritmos destinados à computação paralela e inteligência artificial, o que é que a gente pode fazer com isso? Porque nós de TI, nós temos uma função primordial, que é melhorar a vida das pessoas. Nossas aplicações não são simplesmente para nos orgulharmos. A gente tem que ter em mente que a gente tem conhecimento para modificar para melhor a vida da humanidade. E é isso que eles estão fazendo hoje em dia com inteligência artificial. Para vocês terem noção, pessoal, a inteligência artificial, a Deep Learning mais preciso, por volta de 2010, 2011, ela conseguia errar a cada 100 imagens, 30 imagens na sua classificação. À medida que a gente foi desenvolvendo e chegou ao conceito de rede neural com Deep Learning, a gente passou a decair essa capacidade de errar, ou seja, aumentamos a capacidade de acerto exponencialmente, até que algo extremamente importante aconteceu. Por volta de 2015, nós conseguimos criar uma rede neural baseada em ImageNet e utilizando o core da rede neural que o Google usa, uma aplicação que era capaz de ter a mesma taxa de acerto que nós, seres humanos, tínhamos no reconhecimento e detecção de imagem. E fomos além. Um dos grandes problemas educacionais que temos é a conhecida transferência de aprendizagem. Nós, seres humanos, o ideal seria que aprendêssemos em um ambiente, ou seja, na sala de aula ou em qualquer outro canto, e transpormos esse conhecimento para qualquer outro ambiente. Por exemplo, o ideal seria que um engenheiro ou um médico aprendesse na sala de aula sobre uma doença, sobre uma cirurgia, e na sala de cirurgia ele conseguisse executar com perfeição as instruções que ele aprendeu. Entretanto, nós sabemos que isso não é totalmente fácil de ser conseguido. Não é à toa que os médicos, além de aprender em sala de aula, eles precisam ter aulas práticas, no mesmo ambiente que eles executam. Quando a gente consegue fazer essa modificação, essa mobilidade de conhecimento aprendido em um ambiente para outro, nós chamamos de transferência de aprendizagem. E nós conseguimos hoje em dia, nós, quando eu digo são profissionais de TI, ensinar as máquinas e, principalmente,
fazer com que elas apresentem a transferência de aprendizagem. Então, hoje, nós treinamos uma rede neural, nós fazemos o treinamento de um machine learning e já tem estruturas que permitem que, a partir de treinada, elas podem formar decisões e podem executar seus trabalhos em ambientes diversos daqueles que eles foram treinados, certo? E na imagem, como nós podemos ver aqui, a conseguir uma taxa de erro tão próxima do erro que nós humanos conseguimos, abriu uma porta tanto na medicina quanto na identificação de imagens. Então vamos lá, pessoal. O primeiro artigo importante de inteligência artificial. Tem aquele filme policial que todos nós assistimos e que o cara tá ali e tira uma foto de um carro a 1 quilômetro de distância, dá um zoom de 1 bilhão e 300x, né, 1 bilhão e 300 vezes, e sai a placa do carro perfeito. Pessoal, até pouco tempo atrás isso era impossível. Nós não conseguimos criar informação onde não tem. Uma foto, ela tem uma quantidade limitada de bits. Por ter uma quantidade limitada de bits, obviamente, ela não conseguia, ao aumentarmos esse mapa de bits, ocupar os espaços que ficavam vazios. É por isso que quando a gente dá um zoom, dá um zoom numa foto, se nós dermos um zoom muito grande, essa foto ela vai perder qualidade, vai perder nitidez. E com a inteligência artificial, pessoal, a gente vai aprender o que a máquina ela pode entender os pixels que estão faltando e completar da melhor forma, observando que a natureza ela é contínua. Ou seja, tirando os limites de uma imagem, você não tem um degrau, você não sai do verde para o vermelho, você não sai do azul para o cinza. Isso acontece nos limites das imagens. No conteúdo, por exemplo, em animais como a vaca e o cavalo que vocês estão vendo, geralmente há uma observação de continuidade nas cores. Então, eles conseguiram fazer zooms utilizando inteligência artificial que não perdia qualidade. E o mais importante, que é o que a gente pode ver nesse paper, eles conseguiram preencher imagem a partir de uma imagem pré-definida e uma máquina treinada, com uma rede neural treinada a partir de exemplos pré-estabelecidos. Então, o que a gente tinha antes? Um cavalo sem uma informação, o computador ele já consegue preencher aquela informação. E nós podemos ver nas imagens em questão a evolução dos pesquisadores no desenvolvimento dessa tecnologia. Outra coisa muito importante, pessoal, da inteligência artificial que nós podemos observar é a visão computacional. É detectar informações que nós humanos detectamos, mas como agora nós temos redes neurais que têm a mesma taxa de acerto do ser humano, a gente traz uma informação importante, que é a máquina não fadiga, a máquina não cansa, a máquina não fica indisposta. Então, a gente aumentou a capacidade de identificação e diminuiu a capacidade de falsos positivos ou falsos negativos, já que a nossa rede neural ela consegue sim ter uma visão, uma taxa de acerto muito parecida com aquela que nós seres humanos tínhamos. E com isso, como a gente consegue ver com perfeição e completar a informação vazia, a gente começou a modelar informações que antes eram bidimensionais para tridimensionais. Outra informação muito importante, pessoal, é o contexto médico. A gente tem muita informação médica. Nos Estados Unidos, tem cerca de 150 exabytes de dados de informações médicas e cresce a todo ano a uma taxa de 50%, ou seja, cresce a metade a cada ano. Se a gente pegasse esses dados e utilizasse a capacidade do computador de identificar informações e de aprender com dados, o que é que a gente não poderia fazer e facilitar a vida no diagnóstico por imagem ou no diagnóstico por dados? Daí surgiu, pessoal, um dos artigos e dos efeitos mais importantes que eu considero da inteligência artificial. Na Universidade de Stanford, no ano passado, em 2018, eles começaram uma pesquisa e eles chegaram numa rede neural que a taxa de acerto
dessa rede neural era igual à taxa de acerto dos dermatologistas do Departamento de Medicina de Stanford. Com isso, eles fizeram um aumento na taxa de acertos de câncer, possibilitando que os médicos hoje fizessem uma triagem mais precisa e, principalmente, pudesse baratear o acesso a informações e a diagnósticos médicos. É importante frisar, pessoal, que uma inteligência artificial, ela não substitui um médico, ela não substitui um arquiteto, não substitui um engenheiro, não substitui um cientista da computação e em qualquer outra profissional que tenhamos no mercado. Mas, quando a gente alia o conhecimento técnico desses profissionais, que nunca serão substituídos, com o conhecimento técnico de ciências da computação, o que surge desse encontro, dessa união dos dois, são ferramentas que permitem a facilitação do trabalho e a democratização do acesso desse trabalho. Então, no contexto médico, não vejo a curto prazo, Milena. Não vejo a curto prazo. Em ferramentas procedurais, talvez, sim. Mas em criação e complexidade de pesquisa e em ferramentas, eu acredito que não a curto prazo. Então, pessoal, o que nós temos é uma possibilidade de democratização de várias informações e ferramentas que antes eram extremamente caras e custosas para um cidadão comum alcançar. Avançando, pessoal, outro exemplo fantástico de inteligência artificial é a questão da utilização na reabilitação e mobilidade. Existe um projeto, que é esse que eu mostro a vocês, de uma máquina virtual, ela aprender como um ser humano anda, identificar o tipo de passo de uma pessoa específica que tenha problemas de mobilidade e precisa ser reabilitado, unir essas informações a partir de um treinamento específico e permitir que ele volte ou auxilie a ter a sua liberdade de locomoção. Esse projeto, como nós podemos ver, permite que um indivíduo que tem algum certo tipo de problema de locomoção seja compensado a partir da tomada de decisão de uma inteligência artificial junto de dispositivos de hardware que conseguem compensar esse problema de locomoção. Então, isso é inteligência artificial a uso da sociedade, mas uma aplicação direta que impacta fortemente a maneira que o ser humano interage e se beneficia dos trabalhos de TI. Outra informação imprescindível que nós temos que falar é que um dos braços mais importantes do ser humano é a alimentação. Se nós conseguimos aumentar a produtividade agrícola sem prejudicar o meio ambiente, isso seria perfeito. Então, tem desenvolvimento de inteligência artificial que consegue monitorar a plantação, identificar fungos, controlar a possibilidade de gerenciamento do ambiente para que nós tenhamos uma agricultura com pouco impacto, mas muito eficiente, fazendo com que, a partir de imagens, a gente identifique os estágios de crescimento de uma vegetação, quais são os problemas que ela pode apresentar e quais são as soluções iminentes que nós podemos fornecer. E para terminar, pessoal, o exemplo mais fantástico que eu gosto, temos um TCC tentando desenvolver algo parecido, que é o carro autônomo. Pessoal, o carro autônomo para mim, uma das melhores invenções do milênio. Quanto tempo a gente não perde dirigindo? Quanto a gente não perde tempo no trânsito? Imagina se a gente conseguisse terceirizar para a inteligência artificial uma atividade extremamente mecânica, que requer muita atenção, de forma que a gente utilizasse esse tempo de trânsito para fazer qualquer outra atividade, uma atividade intelectual, ou até uma leitura por prazer. Nossa otimização temporal seria significativa. Então, o carro autônomo, ele é o exemplo claro da utilização de redes neurais, inteligência artificial, deep learning, na possibilidade de criação, de automatização de procedimentos extremamente mecânicos
e que faz com que o ser humano perca tempo que poderia ser aplicado a outra coisa de extremo valor no desenvolvimento. Então, o que a gente tem aqui? Basicamente é uma rede neural, como vocês estão vendo, de 3 camadas, camada de entrada, camada de intermediária e camada de saída, que a partir de uma imagem, ela toma uma decisão sobre o controle do carro. Então, como é que é feito esse treinamento? Pessoal, simples. Isso, nesse caso específico, o treinamento é feito manual, por questões de segurança, mas ele baseia-se em 2 camadas. Primeira camada é o tratamento da imagem através de convolução, que a gente já mostrou nos slides. Uma matriz, ela é reagrupada na forma de um vetor, onde ele pega todas as informações e ele associa ao comando de direção que está sendo executado naquele exato momento, fazendo com que a imagem em questão seja associada ao comando que ela deve apresentar quando uma imagem parecida for observada. Obviamente precisa de uma grande quantidade de treinamento, mas no final a gente tem a informação da rede neural salva, que faz com que um carro consiga se movimentar e tomar decisões direcionadas em relação à direção autônoma. Mas, professor, a vida é só um carro, não só tem rua, né? As estradas não só tem rua. Então, além da gente conseguir associar a imagem da rua com a direção, isso, o Tesla faz isso bem mais avançado, tá certo, Gabriel? Existem muito mais coisas envolvidas no Tesla. Mas a visão geral é basicamente essa. E depois que a gente treinou a tomada de decisão de movimento, a gente faz a detecção de objetos. A gente coloca objetos que vão ser observados e que o carro precisa obedecer. Esses objetos são chamados de amostras positivas, semáforos e placas de pare, e nós colocamos amostras negativas, que são aquelas que apresentam imagens sem nenhuma informação que o carro precisa se preocupar. Com isso, a gente treina, além da rede neural para tomada de decisão, a gente treina uma rede neural para detecção de objetos. Então, a gente detecta o objeto, consegue medir o tamanho a partir de aferimento da câmera e, em si, tomar a decisão sobre o controle do carro em relação ao percurso a ser tomado e em relação ao ambiente que ele está sendo inserido. Então, pessoal, eu agradeço muito a oportunidade de falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante disso, da informação que eu trouxe. Foi uma misturada geral, mas que eu esperava que vocês tivessem uma consciência aberta quanto ao que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo em relação à evolução industrial e o impacto que vocês vão ter na transformação da interação social e do mercado de trabalho, que o papel dessa inteligência artificial nos traz. Então, agora eu passo a palavra para José Lopes, para qualquer adição de informação, e eu agradeço muito a todos que ficou até o momento. Obrigado, professor Rafael Vieira, pelo seu vasto conhecimento em Machine Learning e inteligência artificial. Pessoal, antes de sair da sala, eu tenho 2 avisos para dar. Para quem não fez a inscrição no evento ainda, tem o primeiro link, vocês preenchem com os dados de vocês. E o segundo link é para a avaliação da palestra. Então, vai ter a nossa parte lá, que é da IA, e vocês avaliam, e muito obrigado pela presença de todos, certo? Foi muito massa, e obrigado, professor, mais uma vez. Eu que agradeço. Carolina, quem se inscreveu ontem não necessariamente precisa fazer novamente, tá? Só para quem não se inscreveu ainda. Opa, de nada, boa noite.
Rafael, tá aí ainda? Preciso falar contigo, tá? Tá. José Lopes, tranquilo, né? Deu tudo certo, né? Rafael, Deu, professor. tu Acredito que sim. consegue amanhã de manhã ficar numa sala como moderador? Consigo, professor. Que horas? Ou é ruim pra tu? Deixa eu dizer aqui pra tu que horas é. Não, consigo. Consigo. Amanhã é de 8h10. É só uma questão. Só uma questão. Acho que José lançou a avaliação de Jadilson Paiva. Ah, não, são todas, né? Perdão. Não, são todas, são todas. Todas do dia 13, viu? Aí a gente gera hoje o de amanhã. Certo? Certo. Tu vai ficar amanhã com a Gabriele. Gabriela é da UFPB e da Fibos, ela. Uhum. Ela vai fazer um mini curso de desenvolvimento de aplicações mobile com Códula. Certo? Uhum. Aí tá Certo. naquela planilha de apresentação. Mas aí amanhã eu entro direitinho para você, botar você na sala e você conduzir. Tá bom? Tá certo. Combinado? Combinado. Então eu entro. Tem Valeu. informação mais dela para eu apresentar, Tati? Tem sim. Eu passo para você. Certo? Tá. Obrigado. Valeu, beijo. Obrigado por hoje, viu? Obrigado, José De Lopes, nada, Tati. Conta também. comigo. Obrigada. De nada, Tati. Obrigado. Tchau.